Após meses de expectativa, o tão aguardado momento finalmente chegou. A hora de agir é agora. Venda aquela velha bicicleta, aquele console que ninguém usa, ou até mesmo aquele segundo rim que você nem sabia que era tão dispensável. Calma. É brincadeira, claro. Nunca sugeriria algo tão extremo, especialmente se envolver os brinquedos das crianças. Hoje, o cenário das criptomoedas está polarizado. Alguns estão eufóricos, enfrentando a tempestade da guerra comercial com otimismo, enquanto outros se afundam no pessimismo, torcendo pelo mercado de baixa. Mas neste vídeo, vamos além do ruído para encontrar clareza. Tempestades são passageiras e oferecem oportunidades únicas para reconstruir posições mais fortes. Estamos diante de uma das melhores oportunidades de compra já vistas ou no início de algo ainda mais preocupante? Todos os detalhes serão analisados. Bem-vindo ao Crypto Hype hoje. Antes de começarmos, não esqueça de apoiar nosso trabalho com um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sobre os níveis importantes do Bitcoin. Fique atento à linha preta no gráfico, a média móvel de 1 ano. Ela tem sido um suporte crucial em todo o histórico do Bitcoin, resistindo mesmo diante de notícias desafiadoras, como as tarifas recentes. Principais pontos de otimismo são a resiliência do Bitcoin. A média móvel de 1 ano tem se mantido como suporte, mesmo em momentos de volatilidade. O aumento do M2 global, indicador histórico de alta no Bitcoin, sugerindo que o fundo pode estar próximo. As perspectivas econômica, dados de inflação e PMI apontam para ciclos positivos que favorecem as criptomoedas. Os indicadores on-chain, stablecoins, mostram padrões de recarga, indicando potencial de alta no mercado. Claro, há riscos: guerra comercial, volatilidade e decisões econômicas globais. Mas os fundamentos técnicos e macroeconômicos sugerem que o medo atual pode ser transformado em oportunidade. Segurem-se, o mercado está voltando à vida. E não é só um repique. As tarifas de Trump estão suspensas por 90 dias, as bolsas disparam, e o Bitcoin segura firme nos $80.000, como se desafiasse o medo. Mas isso não é acaso. Estamos diante de uma oportunidade rara. O S&P 500 e o Nasdaq registraram saltos históricos. Até o ouro subiu. E o Bitcoin? De 74 para 83 mil em questão de horas. As baleias estão se movendo. A inflação nos Estados Unidos caiu. O Fed pode cortar juros em breve. E rumores de um novo pacote de estímulo de 1 trilhão já estão no ar. Economistas estão otimistas. O risco de recessão despencou. Empresas respiram aliviadas. E os sinais são claros. Essa pode ser a calmaria antes de uma nova tempestade de lucros. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nada disso é coincidência. Tem uma oportunidade escondida no meio dessa movimentação e ela está se desenrolando agora. Hoje vou te mostrar exatamente o que está acontecendo nos bastidores e revelar quais criptos podem simplesmente explodir em 2025. Sem achismo, sem hype vazio, só dados, contexto macro e a estratégia que estou seguindo. Criptomoedas como Solana estão prontas para decolar. E quem prestar atenção agora pode estar na frente da próxima grande alta. Neste momento, a Solana está mantendo o preço em torno de $110 e vou ser direto. Esta é uma oportunidade imperdível. Não estamos falando apenas de um token, mas de um ecossistema completo que movimenta volumes como um cassino em plena Las Vegas. Os números não mentem. O valor total bloqueado em DeFi na Solana já alcançou 6,2 bilhões. Em apenas 5 anos, foram realizadas 48 bilhões de transações e há 1.300 validadores ativos. O volume de negociação em exchanges descentralizadas já se aproxima de 1 trilhão. É uma máquina que simplesmente não para. E agora, os rumores. Desde janeiro de 2025, há especulações sobre um ETF de Solana.
A CBOE já entrou com o pedido, e Trump mencionou Solana no Truth Social, ao lado de XRP e Cardano, como parte da reserva estratégica de cripto dos Estados Unidos. O preço ainda não disparou, mas isso não é novidade. Em 2021, a Solana começou em $30 e chegou a $260 em poucos meses, multiplicando seu valor por 8 quando o Bitcoin começou a se movimentar. Agora, com o preço entre $110 e $120, é como comprar uma Ferrari pelo preço de um carro popular. Por que isso é tão promissor? Solana é o lar de memes e tokens de cassino. Plataformas como PumpFun estão movimentando bilhões. E os jogadores estão reinvestindo esse dinheiro na própria Solana, criando um ciclo de crescimento contínuo. Além disso, projetos sólidos estão sendo desenvolvidos na blockchain, agregando valor não apenas à Solana, mas ao mercado cripto como um todo. Acredito que o retorno aos preços máximos recentes é totalmente possível, talvez até $300. Com a ajuda de uma calculadora de ganhos em cripto, você pode transformar um investimento de $300 em mais de $740 de lucro. E vocês, o que acham? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Pessoal, próximo na lista, XRP. E vamos deixar uma coisa clara. Isso não é só mais uma moeda. É um veterano de guerra, forjado nos fogos do mercado cripto e pronto para um retorno épico em 2025. Hoje, o XRP está cotado a $2,30. E, sinceramente, é como tropeçar em uma pepita de ouro no meio da lama, logo após uma tempestade. Por quê? Criado lá em 2012, o Ripple nasceu com um propósito: reinventar o sistema financeiro global. Enquanto o SWIFT ainda empurra pagamentos internacionais com lentidão e tarifas absurdas, o XRP faz o mesmo serviço em segundos e por frações de centavo. É como comparar uma charrete com um jato supersônico. E isso não é só teoria. A Ripple já firmou parcerias com centenas de instituições financeiras, incluindo gigantes como Santander, Standard Chartered e SBI Holdings. Estamos falando de um mercado que movimenta $30 trilhões por ano. O XRP quer e pode abocanhar uma parte disso. E tem mais. Uma stablecoin da Ripple foi aprovada em Nova York no final de 2024, tanto na XRP Ledger quanto na rede Ethereum. E a febre dos ETFs chegou. Bitwise, 21 Shares, CoinShares, todos pediram. E adivinha? A SEC iniciou o processo de revisão do ETF da CoinShares com decisão prevista até outubro de 2025. Mas claro, há controvérsia. No X, muitos apontam que a Ripple ainda controla 55 bilhões de XRP em custódia, o que levanta dúvidas sobre descentralização. Alguns veem isso como uma estrutura forte e controlada, outros como um risco. Mas fato é, em 2017, o XRP saiu de 0,06 centavos para $2, uma valorização de 300x, movida a hype e potencial. E agora? Com base nos fundamentos, nas movimentações institucionais e no contexto macroeconômico, minha visão é clara. Mesmo sendo conservador, vejo o XRP chegando entre $5 e $10 em 2025, ou seja, de 2 a 3 vezes de valorização. Com a ajuda de uma calculadora de ganhos em cripto, você pode transformar um investimento de $300 em mais de $1.485 de lucro. No meu ver, XRP é um dos grandes trunfos dos Estados Unidos no jogo cripto. E quando ele for ativado, não tem como ficar de fora. Galera, o terceiro nome da minha lista é SUI. E não se enganem, isso aqui não é só mais uma cripto nova no pedaço. SUI pode ser a grande surpresa de 2025. Hoje está cotada em apenas $2. E vou te dizer com todas as letras. É como achar um carro esportivo de luxo sendo vendido a preço de bicicleta. Por quê? Porque SUI resolve um dos maiores gargalos do universo cripto: velocidade de transação.
Ela é tão rápida que até Ethereum e Solana parecem estar travadas em câmera lenta. Criada por ex-desenvolvedores do Facebook, Sui usa a linguagem Move, desenvolvida para performance extrema. E os números não mentem. Valor total bloqueado já passou dos 450 milhões. O volume nas DEXs, como Cetus, mais de 1,2 bilhão por mês. Mas o que realmente separa a Sui do resto é o fundamento. Ela é sustentada por pesos pesados como Binance, Labs, AI16As e Coinbase Ventures, com 300 milhões de dólares em backing. Não estamos falando de um projeto de fundo de quintal. Esse ecossistema está capitalizado, auditado e com risco zero de puxada de tapete. Lançada a 0,70 em 2023, a Sui chegou a $5 em janeiro de 2025. Isso é um crescimento de 7x em um único ano. Hoje voltou para $2, o que, para mim, parece exatamente aquele momento antes do foguete decolar. Lembra da Solana em 2021? Saiu de $30 para $260 impulsionada por hype e performance. A Sui tem potencial de repetir isso, só que turbinada. E o que isso significa para você? Sui é uma máquina DeFi. Alguns pools na plataforma Nave estão pagando entre 20% a 30% de APYs. O ecossistema está crescendo com NFTs, jogos e até um console próprio em desenvolvimento. Aos $2, é exatamente aqui que as baleias estão acumulando enquanto a maioria ainda nem acordou. E eu acredito que, se o mercado entrar em tendência de alta, a Sui pode buscar $7 a $10 ainda em 2025. Com a ajuda de uma calculadora de ganhos em cripto, você pode transformar um investimento de $300 em mais de $1.374 de lucro. Minha sugestão? Segure, coloque em DeFi, trate como seu coringa escondido na manga. Em quinto lugar na minha lista, Render, ou RNDR. Não estamos falando apenas de um token, mas de uma entrada para o futuro da inteligência artificial que já está em pleno crescimento. Atualmente, o RNDR está sendo negociado a $3,50. E digo, sem rodeios. É como comprar ações da Nvidia no início, mas por uma fração do preço. Por quê? Porque o mercado global de IA, segundo a estatista, está projetado para alcançar 15,7 trilhões até 2030, um aumento de 11 vezes em 9 anos. Enquanto a Nvidia já possui uma capitalização de mercado de 2,87 trilhões, a Render está avaliada em apenas 1,7 bilhão. Agora, veja o impacto. Para a Nvidia crescer 1%, seriam necessários bilhões de dólares. Mas, para a RNDR, com algumas centenas de milhões, ela poderia disparar como um foguete. E o que exatamente a Render faz? É uma rede descentralizada, que facilita a renderização de gráficos e modelos de IA, abrangendo desde produções de Hollywood até o metaverso. As parcerias incluem gigantes como Apple e Stability AI, e o número de tarefas processadas pela rede aumentou em 45% apenas neste trimestre, acumulando milhões de horas de GPU. Em 2023, o RNDR começou valendo $1. No auge de 2024, alcançou $12, marcando uma valorização de 12 vezes impulsionada pelo boom da IA. Atualmente está em torno de $3,30, o que parece uma oportunidade imperdível, como encontrar um diamante após uma tempestade. E aqui está o ponto essencial. IA não é uma moda passageira. É um setor que atrai trilhões de dólares. Em 2021, Solana explodiu com seu ecossistema de memes. Agora, com a ascensão da IA, o RNDR tem o potencial de seguir o mesmo caminho, pois cada estúdio e startup busca soluções rápidas para renderização. Lembra-se de como o Zoom cresceu 500% em 2020 durante a pandemia? RNDR é o equivalente do Zoom na era da IA. Minha previsão: se apenas 1% do mercado de IA migrar para as criptomoedas, o RNDR pode facilmente atingir entre $10 e $15 em 2025.
Com a ajuda de uma calculadora de ganhos em cripto, você pode transformar um investimento de $300 em mais de $1.200 de lucro. Aproveite as quedas para adquirir mais, segure firme e garanta sua parte nesse mercado bilionário. Pessoal, o próximo nome na nossa lista não é apenas um token, mas uma verdadeira força no campo da inteligência artificial. Internet Computer, ou ICP, que está crescendo como um vulcão no mundo das criptomoedas. Atualmente, o ICP está sendo negociado a 4,80 e afirmo com convicção, é como adquirir um supercomputador ao preço de um laptop antigo. Por que isso é tão relevante? Porque essa blockchain, desenvolvida pela Definity e lançada em 2021, foi pioneira em trazer a IA descentralizada diretamente para os contratos inteligentes. Redes neurais operam on-chain, sem depender de servidores centralizados. Com uma capitalização de mercado de 2,3 bilhões, o ICP ainda está no início de sua ascensão. E aqui está o diferencial. Mesmo diante de quedas no mercado, o ICP demonstra resiliência. A equipe da Definity comprometeu-se com uma visão de longo prazo, bloqueando 25% do fornecimento total, equivalente a 142 milhões de tokens, ICP e avaliados em $1,1 bilhão por um período de 8 anos. Em março de 2025, a Caffeine AI deu um salto transformador ao criar aplicativos web usando prompts de texto, o que atraiu uma enorme base de usuários para o Web3. Além disso, a integração Chain Fusion com 21 blockchains, incluindo Bitcoin e Ethereum, já está movimentando liquidez. Hackathons organizados para o World Computer Day mobilizaram milhares de desenvolvedores, tornando o ecossistema mais vibrante do que nunca. O que faz do ICP uma aposta promissora? Dominic Williams acredita que a IA descentralizada é o futuro, e isso está se tornando uma realidade. O ICP vai muito além de ser apenas mais um token. Ele é uma plataforma onde a inteligência artificial opera sem intermediários. Em 2021, vimos o ICP atingir $700 durante seu auge, e agora está em 4,80, uma faixa onde grandes investidores monitoram, enquanto o restante do mercado ainda não despertou. Minha previsão? É provável que o ICP alcance valores entre $15 e $25 até o final de 2025, representando um crescimento de 3 a 5 vezes. Com a ajuda de uma calculadora de ganhos em cripto, você pode transformar um investimento de $300 em mais de $1.485 de lucro. Aproveitem o momento. Neste momento, o foco está nas criptomoedas de grande capitalização como Bitcoin, XRP e Solana. Mas, assim que essas moedas atingirem seus picos e começarem a consolidar, o verdadeiro potencial de lucro estará nas altcoins de média e micro capitalização, aquelas que ainda não chegaram às grandes exchanges. É aí que está o verdadeiro caminho do ouro para multiplicar seus ganhos no próximo ciclo. E é justamente por isso que eu uso a CoinEx, uma corretora confiável, segura e sem exigência de KYC, verificação de identidade. Isso significa que você tem mais privacidade e liberdade para operar, sem ser reportado automaticamente, a menos que deseje declarar por conta própria. A CoinEx é o lugar ideal para encontrar gemas escondidas no mercado cripto, antes que elas sejam descobertas pelo grande público. E o melhor, usando meu link exclusivo na descrição, você ganha bônus de boas-vindas e ainda apoia o canal. Não perca tempo, crie sua conta na CoinEx agora mesmo e se posicione antes de todo mundo. Link está na descrição. E agora, bora pro vídeo. Vamos falar sobre Ondo, que não é apenas um token, mas uma verdadeira ponte entre as finanças tradicionais e as finanças descentralizadas, DeFi, revolucionando o mercado neste exato momento. Atualmente, a Ondo está sendo negociada a 0,89 centavos, e digo com firmeza, é como adquirir um passe para Wall Street pelo preço de um lanche barato. Por quê?
Porque a Ondo Finance, com sede nos Estados Unidos, está transformando ativos do mundo real, como títulos do Tesouro, ações de gigantes como Apple e Tesla, ETFs da NYSE e Nasdaq, em tokens na blockchain, oferecendo transparência total, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com uma capitalização de mercado de 2,6 bilhões de dólares, este é apenas o começo. Para reforçar sua posição, o projeto World Liberty Financial, liderado por Trump, adquiriu 340 mil Ondo em fevereiro de 2025 como parte de sua reserva estratégica. Isso é como adicionar um motor turbo a um foguete. A Ondo Global Markets já está movimentando mais de 1.000 ativos dos Estados Unidos. Além disso, a Ondo Nexus, em parceria com Franklin Templeton, Wisdom Tree e Wellington Management, está oferecendo liquidez instantânea para títulos do Tesouro. Com colaborações de peso envolvendo BlackRock, Citi e JP Morgan, a Ondo está desafiando as bases da TradFi. Por que isso é tão promissor? Ondo não é apenas uma criptomoeda, é uma revolução. Gestores de ativos estão lançando produtos tokenizados como o USDIO, com rendimento de 5%, enquanto sua tecnologia impulsiona protocolos autônomos. É descentralização em sua forma mais poderosa. Enquanto o S&P 500 registra ganhos de 10% em um único dia, a Ondo está conectando Wall Street diretamente ao universo cripto. Minha previsão? A Ondo tem potencial para alcançar valores entre 2 e 5 dólares até o fim de 2025. Com a ajuda de uma calculadora de ganhos em cripto, você pode transformar um investimento de 300 dólares em mais de 1.688 dólares de lucro. Aproveite as quedas para comprar mais e segure firme. Este é o seu ingresso para uma nova era financeira. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de BIM e não. Isso não é só mais um token. É uma usina de jogos Web3 prestes a explodir no radar de 2025. Hoje, a BIM está com uma capitalização de mercado de apenas 300 milhões de dólares. Pensa comigo. É como conseguir um ingresso para o GTA 6 por centavos. Aqui vai o ponto-chave. O setor de games movimenta trilhões de dólares. E a BIM está se posicionando bem no centro dessa revolução criptogamer. Em janeiro de 2025, a BIM saltou de 0,01 para 0,05 centavos, uma valorização de 5 vezes em apenas um mês após anunciar a integração com a Immutable X, uma das maiores redes focadas em jogos da blockchain. Mas o verdadeiro trunfo ainda está por vir. GTA 6. A Rockstar confirmou o lançamento para o outono de 2025, e isso pode desencadear uma nova era de hype em jogos ligados a cripto. Lembra do que rolou em 2021? O Axie Infinity disparou de 0,50 centavos para 150 dólares, uma valorização de 300 vezes apenas com a febre dos jogos. A diferença agora? A BIM é mais que um ativo. É uma plataforma com mais de 50 projetos de jogos Web3 em desenvolvimento. E se o mercado cripto aquecer, digamos, com o Bitcoin acima de 90 mil dólares e a economia global aliviada com a pausa nas tarifas, o cenário é perfeito para moedas como BIM decolarem. Minha projeção? Se tudo alinhar, BIM pode alcançar 0,05 a 0,10 centavos ainda em 2025, e se o FOMO dos games pegar de verdade, até mais. Com a ajuda de uma calculadora de ganhos em cripto, você pode transformar um investimento de 300 dólares em mais de 4.744 dólares de lucro. Isso aqui não é só especulação. É enxergar potencial antes do hype. E cá entre nós, quem chega cedo chega melhor. Quando se trata de investir, diversificar é a chave. Ter uma carteira bem equilibrada e manter a calma, mesmo quando o mercado oscila, faz toda a diferença. Além disso, cuidar bem da forma como você lida com o seu dinheiro é essencial. Seus investimentos precisam estar alinhados com sua realidade financeira e com os seus objetivos de vida.
Ganhos e perdas fazem parte do jogo, mas o mais importante é o aprendizado que vem com o tempo e a confiança em si mesmo. Se esse vídeo te trouxe valor, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se quiser continuar aprendendo, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, ele pode te ajudar ainda mais a entender o mercado e descobrir onde vale realmente investir seu tempo. Nos vemos no próximo. Até lá!